Graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Sou Daniela Trindade, Se você tem acompanhado o meu canal, você tem visto que nós temos vários vídeos aí sobre estudos bíblicos, Falando de forma clara, objetiva. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, Tivemos a nossa live ali agora com a psicóloga, a doutora Bárbara, que trouxe para nós um pouquinho, uma clareza, da parte clínica, a questão da depressão, questão do suicídio, Então ela nos esclareceu o que é o Setembro Amarelo. Depois eu deixo na descrição do vídeo o link dessa live para que você possa acompanhar, Então o Setembro Amarelo surgiu nos Estados Unidos por conta de um rapaz que se suicidou, E no seu velório, os seus amigos entregavam um cartãozinho amarelo porque ele se suicidou num carro amarelo, Então eles fizeram cartõezinhos amarelos e distribuíram, para as pessoas que estavam ali no seu velório. E ficou, essa cor amarela, conhecida como combate ao suicídio. Então eu vou trazer alguns números aqui para você, só para você saber como esse assunto é muito sério e como nós precisamos falar sobre isso. 800 mil pessoas se suicidarão até o final deste ano, são os dados. 800 mil pessoas pelo mundo vão se suicidar pela estimativa que é feita, Então no Brasil acredita-se que serão cerca de 13.500 somente no Brasil, somente no país onde você vive. 90% são homens. Se nós formos fazer as contas, nesses 6 primeiros meses já foram 6.750 pessoas que vieram a óbito por conta do suicídio. Então é muito sério, existem muitos tabus, As pessoas acreditam que se falar sobre suicídio você vai estar incentivando. Isso não é verdade, isso não procede. Nós precisamos falar sobre isso, precisamos abrir o nosso coração. Nós, como povo de Deus, não podemos ver esses dados e nos calarmos, Não podemos deixar que isso aconteça. Tem pessoas do nosso lado que estão sofrendo, estão com depressão, estão passando por situações tão difíceis, 90% desses casos de suicídio poderiam ser evitados. 90% é muito grande, gente. 90% poderia ser evitado, Então, 32 pessoas morrem por dia no Brasil, por dia, só por conta do suicídio. Algo que poderia ser evitado, Então nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa parte espiritual, o que é corpo, o porquê que existe esse preconceito das pessoas não buscarem ajuda, não buscarem tratamento. Eu vou falar um pouquinho com você sobre isso hoje, para que você possa ter um pouco de clareza, A Bíblia já diz: conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que nós conhecemos, que nós entendemos como funciona o nosso corpo, que nós entendemos como Deus trabalha no nosso ser, A gente consegue trabalhar de uma forma diferente o nosso emocional. Então, vamos lá. Entendemos que o homem são 3, Sou um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Nós somos corpo, alma e espírito, chamado de tricotomia. Ou como que eu sei disso? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse versículo, existem outros, mas eu vou deixar essa passagem, 1 Tessalonicenses 5, 23. Então nós somos corpo, alma e espírito. Queridos, nós somos espírito. Deus nos fez com um sopro,
né, do espírito de vida. Por isso que eu preciso estar perto de Deus. Deus é a fonte da vida. Não existe vida longe de Deus. Então eu tenho que estar perto da fonte de vida, que é Deus. Então nós já falamos aqui, né? Depressão é a maior causa para o suicídio. Quais são os tipos de depressão? A depressão do corpo, que é a depressão física, né? Que é isso que você vê, né? É o corpo, né? Então eles podem ocorrer devido a fatores químicos, né? Como por exemplo, desequilíbrio das substâncias do cérebro, conhecidas como neurotransmissores, que são responsáveis pelo envio de informações para as nossas células. Também existem questões hormonais, né? Por isso, quando você não estiver se sentindo bem, qual é o sintoma da depressão? Cansaço extremo, uma tristeza que não passa, ou a pessoa dorme demais, ou ela perde o sono por completo, né? Desequilíbrio da questão do apetite, né? Ou come demais, ou come de menos. Isso são sintomas de depressão, uma tristeza que não passa, né? Uma dor no peito, né? Ansiedade, falta de alegria. Esses são sintomas da depressão, né? Então, quando eu tenho esses sintomas, eu preciso procurar ajuda, né? Quando é detectado que a depressão é do corpo, qual que é o tratamento, né? Aí o médico, o psicólogo, o psiquiatra, né? Ele vai analisar, o psiquiatra ele vai dar uma medicação, né? O psicólogo vai tratar através da conversa, através da orientação, da questão de você saber administrar os teus sentimentos, as tuas emoções. Mas é necessário você saber, né, qual depressão, que tipo de depressão essa pessoa está passando. Por isso é necessário procurar ajuda. Não pode permanecer fazendo de conta que nada está acontecendo. Existe a depressão da alma, né? Nós temos que entender que a alma é a parte do nosso corpo onde ficam as nossas emoções, né? Onde fica tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu conheço, né? O meu intelecto, tudo fica na alma. Traumas fica na alma, né? Medos. Então, as lembranças, tudo fica na alma. A alma é como se fosse a nossa caixa preta, né? Não tem o avião que tem a caixa preta onde ficam todas as informações. A alma é a caixa preta do nosso corpo, né? Onde ficam todas as nossas informações. A depressão da alma pode ser causada por traumas na infância, abuso, violência familiar, acidentes que podem ter deixado marcas, né? Tanto físicas quanto emocionais. Então a gente precisa saber identificar, né? Qual que é o tratamento para essa depressão da alma causada por feridas emocionais, pela questão emocional? Seria a terapia cristã, né? O aconselhamento pastoral, você conversar com o teu pastor, né? A questão da oração, da leitura bíblica, buscando se alimentar das coisas de Deus, onde você consegue ter esse tratamento interno, tratamento da alma. Então, é uma terapia cristã, né? A depressão espiritual. Essa depressão espiritual, ela é causada por demônios, né? Espíritos malignos. Quando a gente fala demônio, às vezes a pessoa já, né, fica assustada. Então, espíritos malignos. A depressão espiritual é causada por espíritos malignos, espíritos de morte, né? Então, que entram através de brechas, né? Como pecado não confessado, derramamento de sangue, né? Que tipo de derramamento de sangue? Por exemplo, um aborto. Ou a pessoa ela não fez um aborto, mas ela incentivou alguém a fazer, ela levou alguém para fazer o aborto. Então você atrai, né, para você essa maldição do derramamento de sangue, onde você atrai para sua vida, né? Você abre uma brecha para que esse espírito de morte entre na sua vida, né?
Então, esse caso, né, dessa depressão espiritual é mais sério do que os dois primeiros, porque esse espírito maligno, ele leva a pessoa a cometer suicídio. Então, pessoas que estudam e que trabalham nessa área de libertação, de cura interior, né, pessoas como, por exemplo, a pastora Tânia Teresa, né, e outros trabalham nesse sentido de que um espírito de morte leva a pessoa ao suicídio, né? Os outros tipos de depressão trazem, né, essa tristeza intensa, né, essa vontade de morrer, mas não leva ao suicídio. A depressão espiritual leva a pessoa ao suicídio. Qual é o tratamento? Libertação, né, confissão de pecados e arrependimento. Então nós temos que entender que a libertação, né, ela não necessariamente seja aquela extrema onde a gente às vezes fica até assustado, né, da pessoa transformar a voz ali, né, e fazer coisas que vocês veem em vídeos aí do YouTube, né, em alguns cultos mais, né? Então a libertação, ela não necessariamente precisa acontecer dessa maneira, né? A pessoa, ela pode ser liberta através da confissão de pecados, do arrependimento, onde ela muda as atitudes dela, ela começa a andar, né, de uma maneira diferente na sua vida espiritual, na sua caminhada cristã. A partir da leitura da Bíblia, ela começa a ser liberta, a partir do momento que ela reconhece os seus pecados e que ela confessa os seus pecados, né? Precisamos entender que confessar esses pecados tem que ser em voz alta, né? Você não precisa contar para todo mundo, mas você precisa buscar, né, o teu pastor, o teu líder espiritual, para você confessar esses pecados e essa pessoa orar com você pelo arrependimento, né? Um sincero arrependimento. Então é necessário você buscar ajuda, né, de pessoas sérias, pessoas que têm um compromisso com Deus. Você buscar, né, ter esse discernimento. Não pode ser com qualquer pessoa, precisa ser com uma pessoa específica dessa área. E é claro, queridos, que nós não vamos descartar aqui a ajuda de um profissional, certo? Eu acredito que os dois trabalham junto, tanto o profissional, né, precisa orientar os teus pacientes a buscar Deus, né, a ter uma vida com Deus, né, buscar a leitura da Bíblia, buscar, né, congregar em uma igreja, né, e tanto uma pessoa, né, que faz essa terapia cristã, se ele percebe, né, que essa pessoa está precisando de medicamentos, essa pessoa está precisando de uma orientação profissional, deve encaminhar essa pessoa a uma ajuda profissional e os dois vão caminhar juntos, né? Mas essa depressão espiritual é necessário de libertação. O medicamento não vai resolver, a conversa com o psicólogo, com o psiquiatra, com o psicanalista não vai resolver, porque é algo espiritual. Então nós precisamos entender que aquilo que é do corpo, aquilo que é físico é tratado de forma física, é tratado aqui, mas aquilo que é espiritual é tratado nas regiões celestes, no mundo espiritual, é tratado de forma espiritual. Tá bom? Espiritual conforme a palavra de Deus, né? Vamos deixar claro isso. É preciso buscar em Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. É através de Jesus que nós alcançamos a nossa libertação, através do sangue de Jesus que nós somos libertos. Não existe outro caminho. Não existe, é através de Jesus. A Bíblia deixa muito claro isso, que nós só chegamos ao Pai, só chegamos a Deus através de Jesus. E o Espírito Santo trabalha no nosso interior, no nosso espiritual. Então, o Espírito Santo, ele entra, né, em comunhão com o nosso espírito, fazendo com que nós possamos ser libertos.
quando nós não buscamos as coisas de Deus, nós damos legalidade para que esses espíritos malignos entrem em nós, né, no nosso ser. Então o Espírito Santo sai, né, porque ele não tem como habitar os dois juntos. Então é aquele que nós convidamos, é aquele que nós damos legalidade, é quem vai permanecer em nós. Então, a partir do momento que eu declaro, que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador da minha vida, né? Que eu declaro em alta voz, que eu entrego a minha vida para Jesus, esses espíritos malignos sabem que eles precisam sair, eles precisam ir embora. E a partir do momento que eu começo a ler a Bíblia, que eu começo a orar, que eu começo a cantar, o Espírito Santo vai me enchendo com a presença de Deus. E onde eu vou sendo liberta, eu vou sendo curada, eu vou sendo restaurada, né? A restauração acontece na alma. Então é necessário buscarmos Deus, né? Os exemplos de pessoas na Bíblia que tiveram depressão, você sabia? Então vamos lá, um exemplo que eu vou trazer para vocês, Ana. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 1, 28. Ana, ela não comia, ela só chorava, ela tinha um coração triste, né? Ela tinha uma amargura de alma, ela estava aflita, né? Tinha um profundo desgosto, porque ela não tinha filhos, né? Ela não podia gerar filhos, e isso trazia uma amargura no coração dela e fez com que ela viesse a ter depressão, né? Essa tristeza que não passa, essa tristeza profunda, né? Ela tinha problemas familiares, porque você vai acompanhar aí em 1 Samuel, ela sofria, né, retaliação da outra esposa do seu marido, né, Eucana, porque naquela época, no Antigo Testamento, podia ter mais de uma esposa. Então ela sofria essa retaliação, né? Ela era zombada, né? Essa outra esposa zombava dela por ela não ter filhos, por ela não poder gerar. Então o ambiente familiar é um ambiente tenso, opressor, né? Isso tudo trazia sentimentos de inferioridade para ela, né? Ela se sentia menos amada por não ter filhos, né? Então todas essas situações geraram em Ana uma depressão, e que futuramente ele foi curado pelo Senhor, né? Então acompanha ali 1 Samuel 1:28. Um outro exemplo da Bíblia que nós podemos trazer é do profeta Elias. Você vai encontrar em 1 Reis, no capítulo 19. Né? A Elias estava ali foragido já por 3 anos e meio. Né? Ele tinha, acompanhe da palavra ali, mas ele tinha passado por muitas situações, tinha obtido vitória, né? Tinha derrotado os profetas de Baal, né? Grandes coisas Deus havia feito ali através da vida dele, né? Então assim, foram coisas muito grandiosas que aconteceram, mas no momento em que ele recebe, né, a sentença de morte ali de Jezabel, o coração dele se atemoriza, né, e aí ele foge. E nesses 3 anos e meio ele passou por muitas situações ali, e aí, né, Deus deu, né, ele de comer, de beber, né? Você vai ver que ele foi servido pelos urubus. Enfim, a carne dele foi alimentada, mas o espírito dele estava abatido, a alma estava angustiada, né? Então ali nós vamos ver que é necessário aquietar o coração para ouvir Deus, né? Quando ele aquietou o coração dele, ele conseguiu ouvir a voz de Deus, né? E aí ele foi curado dessa depressão, dessa situação onde ele se encontrava extremamente triste e abatido, né? Ele encontrou cura quando ele ouviu, quando ele falou com Deus, quando ele ouviu a voz de Deus, né? E Deus respondeu a ele. Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós falamos com Deus da nossa tristeza, quando nós falamos com Deus das nossas amarguras e nós paramos para ouvir Deus, né? Nós somos curados, nós somos restaurados, mas é preciso aquietar o nosso coração. Eu vou deixar uma palavra para você que está lá em Jó 14, versículos 7 a 9.
Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Amém? Então, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, talvez você tenha passado por situações de humilhação, assim como Ana, situações onde você foi podada, onde você foi maltratada, onde você sofreu na sua carne, sofreu na sua alma, né? Está de espírito abatido, angustiado. Essa palavra é para você. Quando você se achegar na presença do Senhor, entregando a sua vida, o seu coração, né? O cheiro das águas brotará. Águas é vida, é o Espírito Santo, né? E como planta nova dará frutos, ou seja, há esperança, ainda não chegou o fim. Não desista da sua vida, não desista de buscar a Deus, não desista da sua família, insista, né, no amor. Deus é amor, então busque Deus de todo o teu coração, não desanime, né? É normal passar por situações difíceis, é normal passar por tristezas, mas você não deve permanecer na tristeza, não deve permanecer no fundo do poço. Comece agora a clamar por Jesus. Comece agora a clamar pelo Espírito Santo de Deus, que a luz do Senhor venha entrar e iluminar todo o teu ser e tirar as trevas que estão no teu coração. Amém? Eu vou pedir um favor para você, que você possa curtir este vídeo e que você possa compartilhar. Mais pessoas precisam ouvir esta informação, essa palavra de fé, de esperança. Então compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe com os teus grupos, compartilhe no Facebook. E se foi bênção na sua vida, deixe nos comentários. O seu comentário é muito importante, tá bom? Um beijo, um abraço. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.